Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa maravilhosa obra, Comentário Expositivo do Novo Testamento, do Grant R. Osborne, Atos dos Apóstolos, o comentário de Atos dos Apóstolos. E, como eu falei no primeiro vídeo, e também falei quando fiz o review do comentário da Carta aos Romanos, a editora Carisma, que é uma editora que está fazendo um trabalho maravilhoso, principalmente para nós pentecostais, porque é uma editora pentecostal, o dono dela é pentecostal, é da Assembleia de Deus, está trazendo aí, traduzindo várias obras de cunho pentecostal para o português. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E essa série de comentários do Grant R. Osborne, já faz tempo que ele fez, né? A obra original é em inglês, e ele já é falecido. Ele faleceu em 2018, faz 4 anos que ele partiu para a eternidade, mas deixou um legado maravilhoso. E a Carisma vai trazer, está trazendo esses comentários, né? De Mateus, Apocalipse, todo expositivo e que tem um viés totalmente, a pegada dele é mais leve, vamos falar assim. O Grant R. Osborne, ele foi um grande erudito, exegeta. É só você pegar o comentário exegético do Apocalipse que você vai ver. O homem era um monstro na exegese, até porque ele era especialista, ele era doutor em exegese e hermenêutica, né? Mas desse aqui, ele escreveu essa série de comentários para aqueles que têm dificuldade com o texto bíblico, aqueles que têm a dificuldade em elaborar um sermão, um estudo bíblico. Então foi pensando em você que ele escreveu essa série e que a Carisma está traduzindo para o português. Ela lançou 3 mês passado, né? Que foi Romanos, esse aqui é de Atos e a Carta aos Hebreus. Assista lá o primeiro vídeo, onde eu falei da capa dura, folha amarelada, falei sobre Grant R. Osborne, mostrei a quantidade de páginas, que é 566, mostrei bibliografia, o glossário, mostrei o sumário e a introdução para vocês. Então, nesse vídeo aqui, eu já vou direto mostrar para vocês, já vou direto mostrar para vocês mais capítulos, né? Como o capítulo 2. Já vou aqui direto para o capítulo 2. Assista o primeiro vídeo, onde eu falo da introdução lá, dessa obra, mostro também o capítulo 1 ali, leio os comentários que ele faz, e você vê que são comentários precisos, coesos e consistentes. Firmes, né? Comentários firmes. Então deixa eu pegar aqui o capítulo 2, lembrando que ele não era sensacionista, tá? O Osborne, ele não era sensacionista, era arminiano. Então essa série de comentários tem um viés arminiano. E ele era continuista. Não era pentecostal, mas era continuista. Vamos pegar aqui a página 64, aqui, ó, onde ele vai falar do capítulo 2, Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Você tem toda a perícope do 1 ao 47. E toda essa série, quando você tem ali a perícope, você tem ali as subdivisões do capítulo, ele sempre vai trazer uma introdução. E aqui rapidamente, ó, a missão da igreja para o mundo é claramente iniciada em ações de poder sobrenatural, como os eventos duplos da Ascensão e Pentecostes. Indicam com precisão trinitária. O escritor Mae Pirman, ele sintetizou o livro de Atos em 3 palavras: ascensão, descensão e expansão. Cristo sobe, o Espírito desce, o Evangelho cresce. E por que com precisão trinitária? Você vê o Deus Pai, Filho e Espírito Santo unidos, envolvidos, né? O Pai envia o Filho, ressuscita o Filho sobe junto ao Pai e ambos concedem
o Espírito Santo. Então, a Trindade está ali reunida e unida nesse propósito. No final de Lucas, capítulo 24, 49, e início de Atos, capítulo 1, versículos 4 e versículo 8, Jesus diz a seus seguidores para não se afastarem de Jerusalém de modo a receber o poder do alto na descida do Espírito. Nessas duas passagens, o Espírito é considerado um dom de Jesus. Em Atos 2, o dom é revelado. Enquanto isso, o povo de Deus é preparado ao tempo em que o grupo dos 12, na condição de novo Israel, é reinstalado na igreja, e eles, juntamente com a presença do Espírito, agora estão prontos para liderar a comunidade messiânica em uma nova era. Por isso que eles são empoderados para testemunhar. O Espírito vem, reveste eles para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho com autoridade. O cenário de fundo do Antigo Testamento para a descida do Espírito é claro, e foi prometido em Números, capítulo 11, 29, Isaías, Ezequiel. Você pode pausar aí para ler ou anotar. Essa unidade é composta de 3 partes. A descida do Espírito em Pentecostes, capítulo 2, versículos de 1 a 13. O sermão de Pedro mostrando o significado desse evento, versículos 14 a 36. E a necessidade de arrependimento, iniciando-se a missão da igreja, capítulo 2, do 37 ao 41. Todas as coisas no livro, deixa eu pegar aqui, no livro de Atos, fluem do Pentecostes, pois o Espírito está por trás de tudo que o povo de Deus consegue neste livro. Lembrando que Atos fala de 3 Pentecostes: o Pentecoste judaico, o capítulo 2, o Pentecoste samaritano, o capítulo 8, e o Pentecoste gentílico, Atos capítulo 10, Pedro indo até a casa de Cornélio. Tá? De fato, eles, na realidade, são os atos do Espírito, e a mensagem é tanto verdadeira para nós, na atualidade, como era a época. Tudo o que fazemos de valor é resultado da ação que recebemos do Espírito. Tem havido um debate se durante o Pentecostes há um único derramamento do Espírito ou se em 2 etapas. O primeiro atuando nos apóstolos, em João capítulo 20, versículo 22, onde ele sopra sobre os discípulos apóstolos o Espírito, né? Quando estavam no cenáculo superior no primeiro dia da ressurreição, e o segundo sobre todos os crentes em Pentecostes. Quando Jesus apareceu naquele primeiro dia, disse: recebei o Espírito Santo. A dúvida é se a fala foi profética, prometendo, portanto, o Espírito na linha do você receberá o Espírito, ou se há uma descida efetiva. Trata-se certamente de uma ordem e não de uma simples promessa. Acredito, portanto, que o Espírito se derrama sobre eles para aparecerem após a ressurreição naquela época, em certo sentido, constituindo as primícias do que estaria por vir. Veja meu comentário sobre João para obter mais detalhes. Quando saiu o comentário de João dessa série, nós iremos conferir. Temos o que poderia ser chamado de Pentecostes joanino lá, um reforço espiritual e privativo aos discípulos, e agora o Pentecoste pleno, um empoderamento público da igreja e a inauguração da nova era do Espírito. Interessante, né? Aqui ele começa, ó. A vinda do Espírito em Pentecostes. A primeira subdivisão, dos versículos de 1 a 13. Aí vem aqui as subdivisões também, né? Dos versículos de 1 a 13. O cenário, Pentecostes em Jerusalém. Ele fala assim, ó. Finalmente chega o dia prometido. E os santos, aqueles quase 120, né? Ainda estão reunidos no cenáculo superior, aguardando o esperado evento. Passaram-se 50 dias. O significado de Pentecostes, desde a morte e ressurreição de Jesus. E ele apareceu esporadicamente aos seus seguidores por 40 desses dias. Pentecostes, originalmente uma festividade agrícola, celebrava o aparecimento dos primeiros frutos da cega do trigo e era a segunda festa dos peregrinos, onde todos iam para Jerusalém, né? Até hoje é assim, que é das 3 festas oficiais após a Páscoa, né?
Também era visto como um festival para a celebração do anúncio das tábuas da lei, dito para ser realizado no Sinai, em 50 dias após a Páscoa em Êxodo. Com isso, a doação do Espírito por Cristo está em conexão ao anúncio da Torá do Messias na introdução da nova era, na forma de lei redigida com o coração. O período da nova aliança começa agora, simbolizando pela presença do Espírito. Assim como na Páscoa, vários milhares de peregrinos desceriam a Jerusalém, e assim esse derramamento de Pentecostes se tornaria um evento notoriamente público. Notoriamente público. Aí vem os versículos 2 a 4. A descida do Espírito, que se assemelha muito com o livro de Êxodo, quando Deus deu a lei a Moisés. Ele vai explicar aqui em detalhes. Nos versículos 2 a 4, fica claro que a descida do Espírito é um evento claramente público. Os 3 sinais, o sinal audível, o vento, o som de um vento, o sinal visível, o fogo, e o sinal interno, línguas, foram observados por todos os presentes, e os efeitos foram óbvios para todos. Que é o primeiro sinal. Era um som similar ao de um vento impetuoso, vindo da onde? Dos céus. Aos observadores, firmamento, que encheu toda a terra, encheu toda a casa onde estavam sentados. Ele revivia, olha só, o som o som da trombeta no Monte Sinai para anunciar os mandamentos. O jogo de palavras com pneuma, vento, uma coisa que Espírito também, não é encontrado, pois a palavra grega para vento impetuoso é pnoes biaias. Porém, de qualquer forma, o conceito está presente. Pode ser uma alusão ao episódio dos ossos secos, lá em Ezequiel 37, em que o vento os enche de uma nova vida. O enchimento de toda a casa significa a vinda do Espírito a cada crente, e ele se dá com uma tempestade violenta, um furacão virtual de poder espiritual incidindo sobre eles. Então, não foi um vento, foi um som de um vento. Então, você vê a semelhança aqui entre Pentecostes com a entrega da lei, né? Vindo agora a nova aliança, enfim. O segundo sinal parecia ser o de línguas de fogo, distribuídas e pousadas sobre cada um deles, dos presentes, todos os crentes. O vento simbolizava a chegada do Espírito e o fogo sua entrada em cada seguidor. Essa adicional tipologia revive os trovões e relâmpagos no Monte Sinai, cumprindo também Lucas 3,16, a profecia de João, de que Jesus derramaria sobre eles, ou derramaria neles, o Espírito e o fogo, fazendo uma alusão ao fogo purificador de Deus. As línguas têm uma conotação simbólica neste ponto e tornam-se literais no versículo 4, indicando que Deus enviaria seu Espírito purificador a cada seguidor de nações diferentes para aproximá-los dele. A imagem agora é de uma bola de fogo se espalhando por todo o local, eliminando o pecado, além de trazer uma renovação espiritual às nações. Era um movimento conjunto, mas também completamente individual, causando uma forte convicção ao abraçar cada um deles e purificá-los no Senhor. Terceiro, o último sinal é o fato de que, como consequência dos 2 primeiros, os presentes começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esse fenômeno descreve os resultados visíveis da atuação do Espírito. Note a progressão dos sinais, a vinda do Espírito do céu, o vento, a renovação espiritual à medida que ele descia e atuava nos santos, o fogo, bem como o movimento externo resultante da missão, as línguas. O Espírito que chegava era um ente invisível, diferentemente de sua atuação, que era bem visível, o fogo e a fala em línguas. Cada filho de Deus ali estava cheio do Espírito e não conseguia ficar calado, tendo de se expressar abertamente aos que estavam em volta, como o segundo batismo
eles haviam sido imersos no Espírito. E aqui também tem tem aquele famoso paralelo entre Babel e Pentecostes, né? Que Babel foi a confusão das línguas. Gênesis capítulo 11, aonde Deus confundiu as línguas dos homens ali para não construírem mais ou pararem com aquela torre alta que eles estavam construindo, queriam chegar ao céu, né? E por causa da divisão ali das línguas, cada um falava um idioma, eles se dispersaram. Mas aqui em Atos 2 é Babel ao contrário, porque as línguas não foram para dispersar, mas foram para unir, para trazer, para proclamar o evangelho, para pregar o evangelho. As outras línguas compreendiam as línguas faladas mundo afora, muitas das quais eram representadas pelos peregrinos lá presentes. No Pentecoste, esse fenômeno é chamado glossolalia, ou seja, falar em outras línguas. Deus estava apontando que o evangelho deveria ser contextualizado a cada cultura, isso é verdade. E que as pessoas deveriam ser evangelizadas em suas próprias línguas e categorias culturais. A igreja levou vários anos para compreender efetivamente isso. Inclusive, tem teólogos que defendem também, e tem sentido, que o milagre foi na audição também. Alguns defendem que aqui não foi em idiomas humanos, mas foi em idiomas espirituais. E o Espírito pegou esses idiomas que eles falaram e fez com que cada pessoa ali presente no Pentecostes ouvissem no seu idioma, né? No seu idioma materno. Então o milagre foi na audição, porque imagina você estar no lugar aonde 120 pessoas estão falando ao mesmo tempo. Você não vai conseguir entender nada. Não vai conseguir ouvir nada. Se entre 5 pessoas, 10 pessoas falando, você não consegue entender, imagina 120 pessoas falando, comentando. Então, o Espírito, tá, pegou esses idiomas e os fez entender, cada um ali, ouvindo em seu próprio idioma, o quê? As maravilhas de Deus. Então, foi a forma de evangelizar aqueles que estavam ali. Por isso que houve a conversão dos 3.000. Os 3.000 que se converteram e se arrependeram após o sermão de Pedro. Então tem essa questão também, né? Que é interessante. O milagre foi na audição. Outros falam que não. Mas ali o contexto depõe a favor. De fato, o milagre foi na audição. Creio que eles falaram os idiomas daquelas 18 nações que estavam ali. E o Espírito pegou aqueles idiomas, tá? E aplicou nos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali, e eles entenderam em seus idiomas aquilo que os 120 estavam falando, os irmãos. Isso aqui é um ponto interessante. Os presentes nessa cena são descritos nos versículos de 9 a 11. Esse sinal governa o restante de Atos, significando a vontade de Deus de que o evangelho fosse transmitido e proclamado em todas as línguas e culturas da terra. Isso aqui é fato. A ênfase na pregação inspirada pelo Espírito, geralmente com uma habilidade sobrenatural para se expressar na língua nativa, mas com um mandato de contextualizar o evangelho a várias culturas. Esses crentes judeus não entenderam isso e permaneceram em Jerusalém por algum tempo, 10 anos aproximadamente, né? Deixando de levar a mensagem para outras nações, até a perseguição, que está no capítulo 8. O chamado havia sido interpretado erradamente, como se Deus fosse congregar as nações em Jerusalém, como de fato é o caso do primeiro Pentecostes. O Espírito assumiria e os forçaria a mudarem em razão da grande perseguição depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 8. Aí você tem aqui, ó, a reação da multidão, os versículos 5 a 13, tá? Deixa eu correr aqui. Deixa eu pegar lá os versículos 9, né?
Cada um ouvia falar no seu próprio idioma. Ó, enquanto se admiravam, os versículos 2, capítulo 2, de 7 a 8, eles faziam uma pergunta natural. Já que todos eles são peregrinos da Galileia, né, que eles eram desprezados, né? Os galileus eram desprezados, como podem falar em nossa própria língua materna? O texto de fato aponta êxtase, que é a palavra grega existeme, e perplexidade, taumazo. Ambos os termos normalmente são utilizados para a observância de milagres e de Jesus. E enfatizam a origem sobrenatural desses fenômenos. Na realidade, a Galileia era mais multilingüe do que a Judéia, mas inclusive lá as pessoas, na melhor das hipóteses, falavam as línguas da região, como aramaico, grego e latim. Essa última nem tanto, e nem um pouco as línguas aqui pretendidas. Havia provavelmente um certo preconceito neste ponto, pois a maioria dos judeus considerava os camponeses galileus atrasados e ignorantes. Com isso, reinava uma perplexidade dupla, centrada em suas origens étnicas, porém, essencialmente em suas surpreendentes capacidades de falar em outras línguas. Há muita discussão sobre essa experiência com as línguas. Deve ser repetida hoje, pode ser repetida hoje. A maioria faz distinção entre o dom aqui e o dom da glossolalia, em 1 Coríntios capítulo 12. Pois isto é evangelismo, enquanto aquilo é adoração. Claro que é uma diferença no capítulo 12, o capítulo 14 ali, 1 Coríntios, e Atos 2, é uma diferença brutal, gigantesca. Ali fala do culto, capítulo 14, as línguas ali no culto, línguas que trazem edificação. Aqui em Atos 2, as línguas serviram para a proclamação do evangelho, evangelização. Então, há uma diferença enorme sobre isso, né? Ambos são os dons do Espírito, expressões estáticas. Existem três opções, ou três posições a esse respeito. A primeira, aos pentecostais e carismáticos, as línguas, né, ela é uma experiência normal. E como sinal do batismo no Espírito Santo, indica que cada crente tem a verdadeira plenitude desse ato. Então, o que é o pentecostal? O pentecostal defende que o batismo com o Espírito Santo é a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que é a segunda bênção. A evidência é o falar em línguas, em outras línguas. Se não falar em línguas, a pessoa não foi batizada com o Espírito Santo. A pessoa é cheia do Espírito Santo, a pessoa tem o Espírito Santo habita na pessoa, mas a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Essa é a posição pentecostal. Aí tem a posição cessacionista. Aos cessacionistas, isto é, aqueles que acreditam que esses dons cessaram, indica legitimar a vinda do Espírito e, com isso, seu término no fim da era apostólica. Não existe mais os dons de línguas, milagres, enfim, cessaram com os apóstolos. Isso é um absurdo, né? Tem base nenhuma para o cessacionismo. Portanto, aqueles que a praticam hoje em dia não são guiados por Deus e seu Espírito e sofrem uma experiência puramente humana. O MacArthur falou uma besteira, fala muita besteira de um MacArthur, né? Eu gosto dele, mas fala muita besteira. Eu ia falar uma palavra mais pesada aqui, mas não vou falar por causa de vocês que estão assistindo esse vídeo. Ele caga pela boca, desculpa a expressão, de um MacArthur, em relação aos dons. Ele fala que quem fala em línguas hoje, as línguas que os pentecostais falam, são idiomas ou são línguas atribuídas ao diabo. Ele fala que é Satanás que está usando as pessoas falarem línguas. Eu falo em línguas, então quando eu estou falando em línguas, é o diabo que está me usando? Pelo amor de Deus. Ele fala isso no seu livro Fogo Estranho, John MacArthur. Então é um absurdo ele falar isso, né? Atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Então, ele vai ter que rasgar a Bíblia, porque o dom de línguas está lá. Tá? E Paulo manda buscar os dons.
Paulo manda buscar os dons. Então, é um sensacionista aí, ferrenho, radical, John MacArthur. Gosto muito dele, mas nessa área aí, ele defeca pela boca. Fala besteira, muita besteira. E a terceira posição aqui, ó, tornando-se cada vez mais popular recentemente, há uma posição intermediária, que poderia ser descrita como não busque nada, não proíba nada. Essa é a minha visão, e foi construída com base em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, em que o Espírito concede dons espirituais a cada crente, mas a cada indivíduo concede aqueles dons, justamente que lhes são determinados. Então ele é continuista, ele defende aqui que não precisa você ficar lá subindo monte, descendo monte, buscando. Não, é uma coisa espontânea. O Espírito, na sua soberania, ele vai concedendo e distribuindo os dons de acordo à necessidade da igreja. Essa é a posição do Osborne. Então pode ser o dom de línguas para edificação pessoal, o dom de interpretação, o dom de operação de maravilhas, o dom de cura, o dom de discernimento, o dom da fé e por aí vai. Então ele é uma pessoa, né? Que ele já faleceu, é uma pessoa muito equilibrada. Aí ele fala aqui, ó, ou seja, em outras palavras, o dom de falar outras línguas é conferido somente àqueles que Deus deseja. Eu, por exemplo, recebi o dom de ensinar, mas não de línguas, o das línguas. Tenho o dom de falar muito, mas não daquele jeito. Gostaria muito de tê-lo, mas não fui abençoado daquela forma. Então ele fala que nunca recebeu, né, o dom de línguas. Porém, entendo com base em sua vontade, a vontade de Deus, cada indivíduo deveria se contentar e ficar agradecido pelos dons particulares que Deus concede, porque ele é soberano e ele sabe a necessidade da igreja. É isso que ele está falando aqui, o Osborne. Havia 15 regiões catalogadas na lista de chamadas das nações, dos versículos 9 a 11. Começando com as letras ao leste de Jerusalém, com as terras, né? Com as terras ao leste de Jerusalém, e depois varrendo para o sul e oeste, com duas ênfases teológicas. A proclamação universal do Evangelho, que consistia numa listagem geográfica traçando o movimento da igreja para o mundo, e segundo, possivelmente, embora muito debatida, as nações unificadas novamente pelo Espírito após Babel, que corrigira todas as divisões. Interessante. Uma breve introdução a essa lista pode ajudar. As 4 primeiras tribos estavam a leste de Jerusalém. Aqui, ó, os partos eram as tribos guerreiras no outro lado do Eufrates, constituídas de intrépidos guerreiros que por 2 vezes derrotaram as legiões romanas. Segundo, os medos eram ligados à Pérsia, terras para as quais muitos judeus eram deportados pela Síria. Aqui, segundo os reis. Terceiro, os elamitas ocupavam a região ao norte do Golfo Pérsico, que acomodava também uma pequena taxa de residentes judeus. Quarto, a Mesopotâmia abrangia a antiga Babilônia e abrigava uma extensa população judaica, e foi lá que começou o mundo, né? Mesopotâmia significa entre rios, foi lá que o mundo começou, surgiu os impérios babilônicos, acádico, cananeu e por aí vai. Agora nos movemos para o sul e o oeste. Quinto, a Judéia nós conhecemos. A Capadócia era parte da Ásia Menor e nos dias atuais corresponderia ao nordeste da Turquia. Paulo evangelizaria nessa região em Atos 13. 13:20 ou 13 a 20. Sétimo, o ponto é mais ao oeste da Turquia, na costa meridional do Mar Negro, e posteriormente também foi objeto da missão paulina. Oitavo, a Ásia refere-se à província romana com esse nome e era a região mais influente da Ásia Menor. Ela ficava na costa do mar Egeu e continha as 7 cidades do Apocalipse. Nono, a Frígia era ao oeste da Galácia e estava conectada à Ásia. 10º, a Panfilha era
no lado leste da moderna Turquia, entre as províncias da Galácia e da Ásia. Mais ao sul, no continente africano, ficavam o Egito, a Líbia, próxima a Cirene. Ambos tinham uma grande população judaica, especialmente na Alexandria. Fílon, o filósofo do século I, assim como Apolo em Atos, eram egípcios. Cartago, na Líbia, era onde nascera o comandante militar Aníbal e Simão de Cirene. Também era originário dessa região. Cirene era a fonte de muitos crentes. Entre 50 a 60 mil judeus moravam em Roma. Tá? Moravam em Roma. E isso se tornou central para o movimento cristão. 14º. Os cretenses viviam na ilha de Creta. E Paulo escrevera uma carta para Tito, quando este estava servindo a igreja dessa localidade. Deixamos suas fronteiras com os árabes e retornamos para a região da Palestina. A menção aos prosélitos gentios que se converteram ao judaísmo se deve ao fato de que eles desempenharam um papel bastante importante em Atos. Muito mais prosélitos do que judeus responderam ao evangelho, provavelmente porque eles nunca ficaram confortáveis com a exigência judaica da circuncisão. Então, maravilhoso, né? Então ele continua aqui a exposição. Eu vou parar por aqui, tá? Aqui, ó. Então você viu aqui a posição dele em relação às línguas, em relação ao Pentecostes. Queria enfatizar bem essa questão sobre as nações que estavam ali reunidas, tá? Ele explica aqui, acabei de ler para vocês, e aqui ele continua explicando, né, o fenômeno. Depois de acabar, ele fala sobre a pregação de Pedro, a primeira pregação evangelística de Pedro. A primeira pregação evangelística de Pedro, capítulo 2, do 14 ao 36. Ele começa com uma pequena introdução, e ele vem aqui, ó, a introdução, a mensagem, versículos 14 e 15. Depois a profecia de Joel, né, que é do versículo 28 e 32. Ele vai trabalhar primeiro aqui, ó, depois os versículos 16 a 21, né, que é a primeira subdivisão. Ele explica muito bem aqui os eventos e a mensagem de Pedro sobre a profecia de Joel e como ele aplica. Depois você tem aqui, ó, a base da mensagem, né, de Pedro. Primeiro você tem, deixa eu pegar aqui, a profecia de Joel. Depois você tem aqui, ó, a base, né, da pregação dele, a morte e a ressurreição de Jesus, que é os versículos 22 a 36. E aqui você tem a introdução, primeiro, Jesus de Nazaré, versículo 22. Depois que Pedro explica, okay? Mostra, Pedro foi discípulo de Jesus, então ele conhecia muito bem. Aí a morte, a ressurreição de Jesus e a culpa dos pecados e a culpa dos judeus, né? Que é os versículos 23 e 24. Pedro fala que eles crucificaram Jesus. Depois aqui, os versículos 25 a 35. Profecias cumpridas do Antigo Testamento, que cita Davi. Essa exposição aqui é maravilhosa. Não dá para ler por causa do tempo, viu, gente? Já estou aqui parando, já, encerrando o vídeo. Ele segue aqui o versículo explicando as profecias, não só de Joel. Ele explica aqui, citando salmos, enfim. Aqui ele cita o Salmo 16, ó. Nos versículos 29 a 32, Pedro agora afirma que Davi poderia não ter exatamente falado de si próprio no Salmo 16, mas que previra a ressurreição de Jesus. Então, é um salmo messiânico, né? Ele denomina o de patriarca Davi, título incomum, pois em outras partes as escrituras sempre falam de Abraão e seus 12 filhos como patriarcas, os pais de Israel. Pedro associa Davi a eles como um dos pais da nação. Na realidade, ele busca enfatizar as conexões familiares, né? As conexões messiânicas, ao se dirigir a eles com
com o caro israelitas, literalmente em grego, homens, irmãos, e enfatizar suas conexões familiares mútuas com Davi, o patriarca. Pedro está concluindo que todos os crentes se posicionam com Jesus e sua promessa de vida eterna. Ele continua aqui aplicando, né? Sobre Davi, sobre a ressurreição, o trono de Davi. Eu sou pré-milenista, mas eu entendo que o trono de Davi não se refere a um trono literal, né? Literal, porque aqui em Atos 2, Pedro faz a alusão, quando Davi fala Deus fala para Davi do trono, que nunca faltaria um descendente no trono real. Isso se refere a Jesus, porque quando Jesus assentou nesse trono, ele se assentou ou irá se assentar? Para mim, ele já está sentado. Quando ele ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, e é isso que Pedro fala aqui no versículo 29 e 30, né? Se referindo à morte e à ressurreição de Jesus, ele assumiu, ou ele está sentado nesse trono, e se cumpre aquilo que Deus falou para Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 7, sobre o descendente, e jamais faltaria descendente no trono de Davi, no trono davídico. E quem é esse descendente? É Cristo. É Cristo. É claro que pode ter alusões literais para o milênio, né? Jesus sentado literalmente lá em Jerusalém. Mas eu, mesmo sendo pré-milenista, não entendo assim. Para mim, essa profecia de 2 Samuel 7 sobre o trono de Davi, que jamais faltaria um descendente, se cumpre na ressurreição de Jesus. E é isso que Pedro deixa aqui bem claro no sermão que ele prega no capítulo 2 de Atos. Tá? Então ele vai aqui trabalhando toda essa questão das profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. Como eu falei aqui, o Salmo 16. Pedro também chama Davi de profeta, porque ele estava falando do Messias. Cita também aqui o Salmo 132, verso 11. Tá? É maravilhoso a exposição que ele faz aqui. Então vem a pergunta, né? Quando Jesus se senta no trono de Davi, após a sua ressurreição, que ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressurgiu para nunca mais perecer. O versículo 36, a conclusão, né? E depois o chamado ao arrependimento, versículos 37 a 41. E o final aqui, e Lucas descreve a vida na igreja cristã dos judeus. E ele fala aqui das 4 características, né, que os cristãos ali viviam. As 4 características principais. Ele vai trabalhar aqui, os 4 pilares da igreja. O primeiro pilar é o ensinamento dos apóstolos. Permaneceram no ensinamento ou na doutrina dos apóstolos. Depois, a comunhão, o repartir do pão e as orações. Interessante, né? Aí ele vai falar aqui o resultado na vida da igreja, versículos 43 a 47. Quais foram os resultados dessa união? Então ele faz uma exposição maravilhosa aqui dessa questão. Aqui acaba e começa o capítulo 3. Tá? Então é essa base que eu mostrei para vocês aqui no capítulo 2, que ele vai trabalhar em todos os capítulos. Todos os capítulos. Explicando aí versículo a versículo, capítulo por capítulo, parte por parte, frase por frase, e assim sucessivamente. Se vocês gostaram desse vídeo, esse é o último, né? Só irei fazer 2. Se vocês gostaram de mais um review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.